Eu vou falar com vocês sobre algumas representações, desenhos, né, que representam situações de curto-circuito. Então, primeiro, vamos pensar assim, olha, a gente pode ter aquela situação em que a bateria, a pilha, ela vai gerar uma certa energia, e aí eu pego esses pontos extremos aqui da bateria, ponto A, ponto B, né, que seria o polo negativo com o polo positivo, e ligo os dois pontos por um fio liso. Quando eu uso o fio liso, esse fio liso, ele vai ter uma resistência extremamente pequena. Então, a gente poderia dizer que a resistência desse fio liso aí, ó, ela é aproximadamente igual a zero. Então, a corrente ela é sempre produzida no polo positivo e vai circular, né? Então, o que a gente teria? Na hora que a corrente circula, nós vamos ter uma corrente de curto-circuito. Lembram? Nós temos a Fm sobre E. Se essa resistência tende a zero, a corrente ela tende ao infinito. Então, vai ser uma corrente muito alta e vai para o fogo. Outra coisa que eu queria lembrar é a seguinte. Deixa eu usar agora um apontador laser aqui, olha. Eu queria que vocês entendessem que a corrente ela é produzida lá no polo positivo, que ela vai circular e que eu poderia, por exemplo, nesse caso, imaginar esse ponto A em cima desse ponto B. Vamos ver se dá para entender bem, ó. O ponto A seria igual ao ponto B, é como se eu dobrasse a pilha no meio e colocasse os polos em contato. Por isso que a resistência ela vai tender a zero, certo? Eu tenho uma resistência praticamente nula. Então, esse é o caso característico de curto-circuito. Agora, deixa eu voltar para a caneta e lembrar também o seguinte, imaginem agora que eu tenho aqui uma bateria e nessa bateria eu tenho presa aqui uma resistência, tenho uma outra resistência e aí eu fecho o circuito. Lâmpadas, por exemplo, tá ligada em série aqui. Então, tem polo positivo, polo negativo, né? Resistência número 1, resistência número 2. E aí eu faço o seguinte, eu ligo um fio liso aqui, ó. Na hora que eu ligar o fio liso, o que vai acontecer? Então, deixa eu voltar para o apontador laser. Olha, produziu a corrente no polo positivo. Essa corrente vai circular no sentido positivo para o negativo. Quando chega aqui na resistência 1, a corrente continua caminhando. Quando chegar nesse ponto aqui, olha, a corrente ela vai tender, ou seja, ela poderia passar na resistência 2 ou no fio liso. Então, a resistência, ela sempre vai passar pelo fio liso, porque ela vai passar com mais intensidade pela resistência menor. Olha lá, ó, corrente mais intensa para resistência menor. Então, quando chega nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Desvia inteirinha no fio liso, não passa na resistência 2 e chega lá no polo negativo. Deixa eu voltar para a caneta aqui agora. Então, eu espero que vocês entendam que neste segundo desenho aqui, ó, eu estou mostrando para vocês quando uma parte do circuito apenas não funciona. No primeiro desenho, nesse que eu estou chamando de primeiro desenho, é aquela situação em que a gente tem fogo, efeito Joule, né? Produção de luz, calor. Nesse segundo exemplo aqui, ó, o que acontece é que parte do circuito não funciona, certo? Mesmo assim, vai ter efeito Joule, aumento de calor, porque você está produzindo
é como se você estivesse emendando este ponto nesse ponto, por isso curto o circuito, você está encurtando o circuito. Ele tinha toda essa extensão e passa a ter, ele pula desse ponto para esse ponto aqui. Até a gente diria que quando eu promovo esse tipo de curto-circuito ali, de encurtamento, o ponto A e o ponto B são congruentes, ou seja, um está em cima do outro, eles são o mesmo ponto. Eu poderia até representar pela mesma letra, A e A, por exemplo, certo? Então, a corrente é produzida lá no polo positivo, a corrente vai circular e depois ela vai contornar pelo fio liso e retornar. Isso daqui é o caminho da corrente. É isso que eu queria falar com vocês nesse slide. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho a representação do curto-circuito, como eu estava dizendo a vocês, a corrente produzida lá no polo positivo, a corrente circula, passa na resistência 1, chega no ponto X, né? Quando a corrente chega no ponto X, ela vai se desviar pelo fio liso, chegou no ponto Y, aí ela acaba de circular e vai voltar aqui no início, né? Isso é o caminho da corrente. E vai inutilizar a resistência 2. E como eu disse a vocês, o ponto X e o ponto Y, como eles estão ligados por um fio liso, é como se eles fossem o mesmo ponto. Então, olha lá, ó, há um encurtamento do circuito. Esse circuito aqui, ele ficou mais curto, né? Ficou menor e os pontos X e Y podem ser desenhados um em cima do outro, inutilizando a resistência 2. Ela não funciona. Se for lâmpada, não acende. Equipamento não funciona. Continuando. Aqui eu estou mostrando justamente essa questão. Então, vocês estão vendo que aqui a corrente ela circula, ela chega até este ponto, ela se divide, depois esta corrente que eu estou circulando aqui, ela continua, então até aí acendeu tudo. Vai acender a lâmpada 2, vai acender a lâmpada 3, tudo. A resistência, tudo. Só que essa corrente, agora que eu estou circulando, esta daqui, ó, ela vai ou passar pela lâmpada, deixa eu transformar isso aqui de novo em apontador laser, ou essa corrente aqui, olha, ou ela vai passar na lâmpada, ou ela vai passar no fio liso. Então, ela vai passar pelo fio liso e a lâmpada 5 não funciona. Essa corrente aqui que eu estou mostrando com o laser, ela desvia pelo fio liso e ela vai se encontrar com essa corrente que vem de cima, as duas se unem e passam no restante do circuito até chegar de cá, certo? Voltando na caneta. Então, a corrente desviou, chegou nesse ponto, inutilizou a lâmpada 5. Essas duas correntes se unem e elas terminam de contornar o circuito, certo? Nesse desenho agora da direita, o que a gente tem? Olha só. Vocês estão vendo que aqui até a representação é com a mesma letra. Por quê? Como entre esses dois pontos nós temos um fio liso, eu disse a vocês que é como se eu tivesse, como se eu pudesse colocar este ponto em cima desse, eu posso dobrar isso aqui, porque fios são flexíveis. E aí, o que acontece? O que estiver ligado nesses dois fios, que seria essa parte pontilhada aqui, é a parte que sofre o curto-circuito, não funciona, né? Então, nós vamos ter uma corrente
que ela vai... deixa eu transformar de novo aqui em caneta, em apontador laser. Então, tem uma corrente que ela pode, por exemplo, entrar aqui, ó, certo? Aqui ela pode seguir por onde a resistência é menor, seguir aqui pelo 8 ohms, passar pelo fio liso, certo? Dividir ou voltar aqui, e eu espero que vocês entendam que, olha só, nesse caso aqui, olha, a corrente que circula aqui, ela vai promover curto só nessa parte e o restante aqui, ó, vai continuar funcionando de maneira normal, tá certo? Então, vamos pro slide. Então, aqui, olha só, da agora para frente, eu vou postar a foto disso para vocês, mas eu já estou explicando. Vocês vão anotar esses esquemas, é muito importante. Curto-circuito é um assunto que é muito trabalhado, e aí vocês estão vendo que no primeiro desenho aqui, no primeiro esquema, nós temos então uma pilha, polo positivo, daqui vai sair a corrente, né? Aí a corrente vai se deparar no ponto A com dois caminhos, o caminho do fio liso e o caminho da resistência. Vai ser escolhido o caminho do fio liso, né? Esse caminho aqui é o caminho preferencial. Não vai passar, então, nós não vamos ter corrente passando por essa resistência. Curto-circuito, então, eu falei, ó, marque o que deixará de funcionar. É só vocês desenharem e colocar um X na resistência que não funciona. Aqui, por exemplo, ó, já tem até o desenho da corrente. Então, a corrente sai do polo positivo. Vocês já têm o desenho aqui. Deixa eu vir no laser para não ficar rabiscando muito. Então, olha lá, ó. Vocês têm a corrente. Quando a corrente chega nesse ponto aqui, ela vai passar toda por esse fio liso. Volta. Então, acende o R1, acende o R4. E o 3 e o 2 estão ligados em paralelo com o fio liso. Tudo que tiver aqui, ó, em paralelo, né, tem os mesmos pontos com o fio liso, são os que não vão funcionar. Então, não vai funcionar, agora eu volto na caneta. Não funciona o R2 e não funciona o R3. Aí vocês copiam o esquema e marcam que não funciona. O terceiro desenho, eu volto no apontador laser. Vejam. A corrente sai do polo positivo da pilha. Vocês podem fazer o desenho da pilha assim, ó. Traço positivo e negativo, fica melhor. E cada lâmpada, vocês podem fazer só esse símbolozinho aqui, ó, de resistência. Que é esse tremidinho que fica, certo? Então, olha, a corrente sai do polo positivo, passa na lâmpada 1. Quando chegar nesse ponto, eu vou já ter fechado essa chave, então eu vou ter aqui um fio liso aqui embaixo. Então, a corrente saiu do polo positivo, passou na lâmpada 1, chega aqui, passa no fio liso, volta, não passou na lâmpada 2. Isso se a chave for fechada, né? Enquanto a chave estiver aberta, as duas lâmpadas funcionam. Quando a chave for fechada, a lâmpada 2 deixa de funcionar. Então, ficaria assim, volta lá na caneta. Vejam, fechou a chave, a corrente que vai circular, ela vai desviar, vai voltar lá no polo negativo, então a corrente vai fazer esse caminho e não passa na lâmpada 2. Isso se a chave estiver fechada. Com a chave aberta, a corrente acende as duas lâmpadas, certo? Vamos para o seguinte. Continuando, olha só. Aqui nós temos que a corrente, imaginem que nós temos aqui, ó, não está aparecendo a bateria, mas mesmo assim vocês estão vendo que tem uma corrente. Essa corrente, nós temos aqui a resistência 1 e a resistência 2 estão presas em paralelo com o fio liso, né?
A resistência 1, a 2 e o fio liso estão presos. Por esse motivo, a resistência 1 deixa de funcionar, a resistência 2 deixa de funcionar, e toda a corrente, né, ela se desvia passando pelo fio liso que tem resistência nula, certo? Este outro desenho aqui, que tem o 1 e o 2, eu vou mostrar com apontador laser para não ficar rabiscando, vamos lá. Então, a corrente formou aqui no polo positivo, ela chega neste ponto, ela vai se dividir em dois. Uma parte vai passar nessa resistência e uma continua. Quando chega nesse ponto aqui de baixo, nesse, ela tem a opção de passar no fio liso e na resistência. Ela vai escolher o fio liso. E aí, veja, uma parte desviou aqui em cima, outra parte vai passar no fio liso. Quando chegar nesse ponto aqui, as duas se unem e termina o circuito. A única parte que ficou inutilizada é essa parte aqui, usando a caneta agora. Esse aqui é o que fica inutilizado. No desenho, no segundo desenho, no desenho 2, o que eu tenho? Ó, a corrente passa nessa resistência, chega nesse ponto. Quando chega nesse ponto, pode descer no fio liso ou passar nessa resistência aqui embaixo. Fio liso é melhor e mais curto, né? A corrente vai ficar mais intensa, resistência menor, corrente mais intensa. Então, olha, corrente vai desviar no fio liso, inutilizando aquela resistência ali de baixo. Então, vejam, nós vamos ter uma corrente que vai circular dessa maneira, voltando aqui. Essa é a corrente, inutilizando essa resistência aqui. É ali que acontece, então, o curto-circuito, né? Vamos em frente. Bom, então, nesse slide aqui, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu vou postar a foto, já falei. Quero que vocês representem usando os símbolos que são usados na eletrodinâmica. Então, olha, bateria, polo positivo, traço grande, polo negativo é o traço pequeno, e aí você desenha o fio liso, tá aí, pronto. Só esse desenho aqui já está representando essa situação de curto-circuito. Então, só lembrando que toda bateria ela tem polo. Faz esse desenho aqui, ó, A e o ponto B. O fio liso é como se ele estivesse colocando em contato esses dois pontos, não é isso? Então, a gente tem aquela corrente característica de curto-circuito, que ela é a FEM sobre a resistência interna vai ser igual a zero, porque a corrente inteira ela vai desviar pelo fio liso, né? E esse fio liso ele tem resistência praticamente igual a zero, então vai produzir muita luz, calor, né? O efeito Joule muito intenso, né? Muito calor. Vocês podem ver até que esse fio aqui, ó, ele está representado todo vermelho, porque tem aqui uma grande quantidade de calor. É o curto-circuito característico. A bateria ligada nos dois polos por um fio liso. É como se eu pudesse dobrar essa pilha no meio, e deixa eu usar o apontador laser. É como se eu pudesse colocar esse ponto A em cima do ponto B, dobrar a pilha no meio e encostar um polo no outro assim, ó. Certo? Aí, o que ia acontecer? Na hora acontece essa corrente aqui de curto-circuito, resistência tendendo a zero, corrente tendendo ao infinito, certo? Bom, deixa eu voltar aqui na caneta, espera aí só um minutinho. Então, isso aqui tende ao infinito, esse valor aqui tende a zero, espera aí. Deixa o negócio certinho. Borracha, paga aqui. Volta na caneta, tende a zero. Pronto. Nesse segundo desenho, gente, olha lá. Para vocês desenharem o circuito, ó, olha como é que tá o sentido da corrente. Então, esse aqui é o polo positivo e esse é o negativo, é onde a corrente chega.
Então, na hora que nós formos desenhar, vocês façam o traço maior aqui à direita, é o polo positivo. Depois, o traço menor à esquerda é o polo negativo. Aí, nós temos uma lâmpada. Então, vamos desenhar aqui a lâmpada, ó. Lâmpada, certo? Essa daí é a resistência da lâmpada. Pronto. E agora, vamos pensar, olha, a lâmpada, ela tem esse ponto dela ligado no polo negativo. Então, vejam, essa parte daí, só um minutinho, então vamos lá, ó. Para não ficar muito bagunçado, eu preferi até desenhar assim, ó. Eu vou ligar isso aqui lá no polo negativo, certo? E esse lado da lâmpada tá ligado no polo positivo, viram? Ó. Então, esse polo da lâmpada tá passando por cima aqui e tá sendo ligado ao polo positivo. Então, vejam, deixa eu mostrar com o apontador laser. Como essa região aqui, um fio cruzou com o outro, nós acabamos de produzir um curto-circuito, porque, veja, a corrente sai do polo positivo. Quando ela chegar nesse ponto de entroncamento aqui, ela volta imediatamente no polo negativo. Olha como é que o circuito ficou curtinho. Então, eu coloquei em contato o polo positivo com o polo negativo. Além dessa lâmpada não funcionar, aqui vai haver uma grande produção de luz e calor. Então, pega fogo, né? Então, voltando para a caneta, é esse desenho aqui, certo? Lembrando que a corrente, ela vai fazer esse circuito aqui, ó, e vai voltar aqui, certo? A corrente faz isso aqui, ó. Então, não funciona essa resistência, certo? Esse aqui é o ponto em que acontece, né, o curto-circuito lá. Vamos em frente. Esse desenho aqui, gente, ele é muito importante, certo? Então, pensa no seguinte, ó. Aqui nós vamos ter uma corrente, e deixa eu colocar de novo no apontador laser. Na hora que a corrente chega nesse ponto, ela pode passar por dentro do passarinho e ela pode passar aqui, continuar no fio. Imagina então que esse passarinho pousou num fio, por exemplo, na rua, certo? Esses fios de alta tensão aí. Então, ou a corrente passa no fio, ou a corrente passa no corpo do pássaro. Aqui tá escrito bird, viu? Acontece, gente, que a corrente, ela vai escolher o fio que é metálico. Esse aqui, ó. Não vai escolher passar por dentro do passarinho. Aqui a resistência é muito grande. Então, deixa eu voltar aqui na caneta, né? Peraí. Quando a corrente que for circular nesse circuito chegar neste ponto, entre a resistência do corpo do pássaro, que é grande, e essa resistência do fio, que é pequena, a corrente vai passar direto aqui, viu, gente? E isso vai fazer com que nada aconteça com o pássaro. Então, o pássaro permanece vivo. E ele nem sente corrente nenhuma. Já no segundo desenho, neste desenho, olha o que aconteceu. Os pés dele estão afastados. Então, a resistência entre os pés dele ficou muito maior. Então, tem uma distância maior entre os pés. Então, eu vou ter aqui uma DDP muito maior e uma resistência maior. Agora, a resistência do corpo é menor. E essa resistência aqui, como é a resistência 1 mais a 2, ficou uma resistência muito grande, a corrente vai inteirinha desviar pelo corpo do pássaro. Quando a corrente passar pelo corpo do pássaro, ela vai matar o pássaro. Então, o pássaro será morto. Vai matar o pássaro, certo? Nesse desenho
que eu diria agora, esse aqui é o primeiro desenho, esse aqui é o segundo desenho. No segundo desenho, eu espero que vocês entendam. Fechou a chave aqui, o que vai acontecer? Então, nós vamos ter uma corrente que vai passar no corpo do pássaro 1. Aí, o que acontece? Vejam, é uma situação igual esse primeiro desenho que eu expliquei. Ela pode passar no fio liso ou passar pelo corpo do pássaro. No corpo do pássaro, nós temos uma resistência grande. O fio liso tem uma resistência muito pequenininha. Então, a corrente, ela vai passar pelo fio liso, certo? Ela passa nesse fio liso e nada acontece com o pássaro. Então, o pássaro continua vivo como se nada tivesse acontecido. No segundo desenho, o pássaro continua vivo, como se nada tivesse acontecido. Quando chegar aqui no terceiro desenho, o que acontece? Olha, vocês sabem que lâmpada é muito difícil para acender. Então, se eu coloco lá uma lâmpada, a lâmpada consome bastante energia, né? Se você tentar ligar uma lâmpada comum, por exemplo, numa pilha de 1,5 volts, você não vai ligar. Ela é ligada em 110 volts, 220 volts, moral da história. Aqui, quando eu coloquei a lâmpada entre as pernas do pássaro, eu vou ter aqui uma resistência grande e por dentro do pássaro uma resistência menor. Então, a corrente, quando chegar nesse pé do pássaro, ela desvia inteira aqui. E aí, esse pássaro, ele vai ser eletrocutado. E esse pássaro aqui, ele morre. Certo? Aí, a corrente continua, aí ela acende essa lâmpada. Esse pássaro continua vivo, nada acontece com ele, o pássaro 4. A corrente continua e volta lá para o polo inicial da bateria, certo? Então, o único pássaro que morre, que é eletrocutado, é o pássaro 3. Último desenho aqui, que é um probleminha que eu gostaria que você resolvesse, eu propus como foto, mas vamos lá. Eu vou usar o apontador laser. Eu sei que fica um pouco longo, mas é necessário, gente. Então, olha lá. Eu vou fechar o circuito. Na hora que eu fechar o circuito, olha o que está falando aqui, ó. Ao ligar a chave, os passarinhos pelos quais certamente não passa corrente. São os que não são eletrocutados. Quem que não é eletrocutado? O 2, que é igual a esses que ficaram vivos, ó. Certo? Os que ficaram vivos, então, ó, o 2 e o 4. Já, por exemplo, esse 3 tem a lâmpada no meio da perninha e o 1 que tem essa lâmpada também, acontece esse caso aqui, ó, é o que morre, certo? Então, que é esse caso aqui de cima, ó. Então, agora eu volto para a caneta, terminando essa apresentação, olha só. A corrente fechou a chave, a corrente, ela vai ter no pássaro 1, nós temos a resistência maior entre as pernas dele e a resistência menor dentro do corpo. Então, a corrente vai passar por dentro do corpo, esse pássaro 1 morre. O pássaro 2, ele fica vivo porque ele tem aquela questão, olha, essa resistência entre as pernas dele é a resistência menor e por dentro do corpo é a resistência maior. A corrente vai escolher esse caminho, não passa no corpo dele, não passa na resistência maior e ele permanece vivo. Então, aqui também nós vamos ter para o pássaro 3, ele também morre pelo mesmo motivo que o 1. Então, o 1 e o 3 são iguais, vocês já entenderam, ó, resistência grande, resistência pequena. E esse último 4 aqui, ele permanece vivo. Porque nós temos aqui, ó, resistência pequena e por dentro do corpo dele a resistência grande. A corrente passa
entre os pezinhos dele, ele nem sente nada e ele permanece vivo, certo? Só mata o pássaro quando a corrente passa dentro do corpo. Então, onde não passará a corrente elétrica? Não passará a corrente elétrica nos pássaros 2 e no pássaro 4. São os que vão permanecer vivos. A corrente vai escolher caminhos onde a resistência é menor. E vocês vão ter que justificar essa questão. Não é só marcar, fazer um X na letra B, não. Depois eu quero que vocês justifiquem. Como que eu justifico essa questão? Justificar. O pássaro 2 e 4 permanecem vivos, porque a corrente vai passar entre os pés dele, vai seguir no fio liso metálico, onde a resistência é menor, e não por dentro do corpo, onde a resistência é maior, certo? Pronto.